Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo gravado em 2022 e o assunto desse vídeo é como foi montar minha primeira estética automotiva. Se você tem um sonho de ter a sua estética automotiva, vai ser muito legal trocar ideias nesse vídeo. Você vai descobrir como foi essa trajetória da primeira estética. Isso aconteceu em 2017. Eu vou contar tudo para vocês hoje, como foi, o que eu errei, o que eu acertei, quais foram os principais desafios, as decisões mais difíceis, tudo nesse vídeo especial para começar 2022 com o pé direito. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em montar estéticas automotivas e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera do Brilho, o ano de 2022 será muito especial. Nós encontramos um novo lugar para Veneto, um novo espaço dedicado exclusivamente à estética automotiva. E esse momento nos trouxe à tona uma série de perguntas, as pessoas perguntando, todos os desafios desse momento, e a gente pensou em falar com vocês sobre a primeira estética, como foi montar o primeiro espaço, como isso aconteceu, quais foram os desafios, o que deu certo, o que deu errado, aonde erramos, acertamos. Vocês vão gostar demais de saber. E aproveite agora que você está vendo esse vídeo nesse momento. Por acaso, se você ainda não for inscrito nesse canal, falamos muita coisa legal sobre cuidados automotivos para profissionais, para entusiastas, como cuidar bem do seu carro, manter ele limpo, cheiroso, brilhando, e também para profissionais que querem ingressar nesse universo maravilhoso da estética automotiva. Eu tenho certeza que tem conteúdo especial para você. Então, se inscreveu no canal, vamos voltar no tempo comigo para maio de 2017. Em maio de 2017 foi inaugurada, no dia 26, a Lotus Estética Automotiva. Depois de alguns meses de reformas, ajustes técnicos e tudo mais, inauguramos então a Lotus Estética Automotiva no bairro do Tatuapé. Como é que foi a escolha do bairro? Eu morava num bairro mais afastado, mas eu queria ter um bairro ali, eu queria montar esse estúdio num bairro mais movimentado, mais próximo do centro, com mais comércio e tudo mais, e a escolha foi pelo Tatuapé, um bairro onde as pessoas gostam muito de carro, tem uma cultura que envolve automóvel muito legal por aqui. Então eu pensei, por que não sair um pouquinho longe de casa e montar esse espaço num lugar bacana? Como é que foi a escolha? A primeira que eu fiz foi procurar muito na internet imóveis para alugar. Só que eu percebi que na busca pela internet, muitas vezes os imóveis não tinham a localização, pelas fotos não dava para ter ideia de como que era a frente, a rua e tudo mais. O que eu fiz? Eu saí andando no bairro onde eu queria, procurando imóveis para alugar, com plaquinhas de aluga-se. E ó, foi a melhor estratégia, foi a que mais funcionou. Eu gastei um tempão procurando na internet, mas foi andando na rua que eu encontrei o imóvel ideal. Por quê? Porque eu queria um imóvel que tivesse uma boa localização. Eu queria saber como é que era o fluxo de carros. Então, quando eu ia ver um lugar, eu ficava na frente, observando quantos carros passavam, quantas pessoas passavam, se elas olhavam, se passava muito rápido, se passava devagar. Essa foi a primeira estratégia que eu indico e que eu faço até hoje. É andar por aí, no lugar que você quer montar, para poder conhecer o ambiente e saber qual o lugar ideal para montar o seu comércio. Seja ele até uma estética automotiva ou outra coisa qualquer. É muito legal e funcionou muito bem para mim. Como é que foi isso? Eu tinha acabado de perder o emprego. Eu trabalhava numa empresa de seguros, uma das maiores do Brasil, e quando meu filho nasceu em 12 de janeiro de 2017, eu fui lá curtir aquele momento do nascimento dele, eu queria participar daquele momento. O meu chefe não concordou muito com a ideia, passou um mês, ele me mandou embora. Em fevereiro de 2017 eu estava demitido, com um filho recém-nascido em casa e a Júlia, que já era um pouquinho mais velha. Então o Felipe tinha acabado de nascer, a Júlia tinha aí seus 3 anos de idade. E eu tomei a decisão, eu falei, não vou procurar outro emprego, vou montar o meu negócio. Fizemos um estudo, fiz um curso no Sebrae, eu fiz 2 cursos muito especiais no Sebrae. O que mais marcou foi o Empretec. Foi um curso muito importante para colocar em ordem ali as ideias de uma mentalidade empreendedora que fizesse sentido. E fez toda a diferença para mim. Então comecei a buscar. Quanto tempo demorou? Eu gastei aí em média uns 20 dias para encontrar o imóvel que nós escolhemos. Foi na rua Professor Pedreira de Freitas, número 827, aqui no Tatuapé. Encontramos esse imóvel. Pensamos uma semana, putz, será que é, será que não é? Quando eu decidi, mandei mensagem para a imobiliária, não dava mais. Eles já tinham alugado o imóvel para uma lavanderia. Aí eu falei, puxa vida, demorei então para tomar a decisão. Só que a lavanderia desistiu.
aquilo lá era para ser. A lavanderia desistiu e aí o imóvel foi nosso. Quando alugamos o espaço, não tinha nem sequer a possibilidade de colocar carro lá dentro, porque não tinha calçada, ela tinha um degrau, né? A calçada não tinha acesso para carro, não tinha rampa. E a gente teve que fazer a calçada do zero ali, construir uma calçada. O que isso foi um problema? O problema foi que quando eu aluguei aquele imóvel, eu medi o tamanho, eu achei que daria para trabalhar em 4 carros lá dentro. E quando fizemos a calçada e pusemos os carros lá dentro, a gente percebeu que os carros ocupavam muito espaço, com as portas abertas. Na verdade, só dava para trabalhar com 2 carros. Então eu diria para você que foi um erro não calcular bem o espaço do imóvel, né? A gente fez um cálculo com base em 4 carros trabalhando e na verdade só dava para trabalhar com 2. Então vamos lá, quando é que eu aluguei esse espaço? Eu aluguei esse imóvel no mês de abril de 2017. Nós iniciamos a obra lá no comecinho de abril. Qual que é a obra? O que foi essa obra? O espaço tinha uma porta que precisou ser trocada, precisou trocar a porta, que ela era muito velha. O dono do imóvel pagou metade, a gente pagou metade. As paredes precisavam de pintura. O teto era de gesso, estava cheio de buraco. Nós tivemos que refazer o teto de gesso. E uma decisão que nós tomamos na época, eu tinha um sócio na época que me ajudou bastante naquele momento da implantação. Um profissional excelente, inclusive, fez muito polimento com a gente, um baita profissional. Esse sócio, ele tinha bastante habilidade com elétrica, fizemos toda a parte elétrica ali sem precisar de um profissional, sem pagar um profissional para isso. Então fizemos toda a parte elétrica, o quadro elétrico, ficou a coisa mais linda, não tinha nada, então precisamos comprar fio, fazer toda a elétrica, instalar toda a iluminação. Um erro que nós fizemos foi fazer sozinho aquele forro de gesso. A gente gastou mais ou menos uma semana em um trabalho que talvez um profissional gastasse um dia. E por que eu falo que foi um erro? A gente economizou dinheiro, mas gastamos muito tempo. E nós sabemos que nesse momento aí o tempo é muito importante, porque se eu tivesse mais tempo, começado a trabalhar antes, entrava dinheiro antes. Então eu diria que erramos ao tentar fazer tudo sozinho. Algumas coisas, se tivesse a ajuda de um profissional ali, poderia ter sido mais rápido. Mas foi a decisão que tomamos na época. Comecei as reformas lá no comecinho de abril, inauguramos em 26 de maio de 2017. Foram 2 meses de reforma. Algumas coisas que eu não sabia que ia enfrentar. Por exemplo, o preço do material de construção. Para fazer a calçada, eu gastei um valor que eu não imaginava. Uma coisa que a gente já aprendeu naquele momento. A estrutura física. Esse vai ser um dos custos mais altos que você vai ter na hora de montar o seu espaço. Por que eu digo isso? Porque ferramentas, produtos, boinas, compostos, shampoo, lavadora, politriz, isso você sabe o preço, a gente tem na cabeça isso. A gente vive pesquisando. Agora, eu não sei quanto custa fio, lâmpada, fazer tomada, construir calçada, piso. Um dos grandes erros que nós tivemos lá foi não mexer no piso. A gente não quis gastar com o piso, pintamos ele com epóxi. Ficou lindo, mas não durou. Todo ano tinha que pintar de novo, descascava e ficava feio. E aí o que aconteceu? Quando já estava funcionando o espaço, não tinha mais como parar tudo para mexer no piso. Se eu parasse tudo mexendo no piso e fazer tudo de novo, além do custo que eu ia ter, eram uns 15 dias parado. E aí seria um problema. Então foi um erro não ter feito o piso no começo. Sabe por que eu fico triste? Porque para entregar o imóvel, eles exigiram que eu trocasse o piso. Você acredita, Zé? Eu não gastei no começo, pintei com epóxi. Aí eles falaram, você pintou o piso? Você estragou o piso original, agora tem que trocar. E eu fui lá e paguei para trocar o piso. Ou seja, o que eu não paguei no começo, eu paguei depois e eu não usei o benefício de ter o piso novo. E a hora que eu vi aquele piso novinho, deu uma diferença absurda no espaço. Me arrependi de não ter trocado o piso. Sabe qual outro erro gravíssimo que nós cometemos na época da reforma? Não avaliar para onde caía a água. Eu simplesmente olhei para o imóvel e falei assim, para o espaço ali que tinha 48 metros quadrados, e eu falei, vamos fazer um ralo aqui. Fizemos um ralo, fizemos um buraco, chamamos um pedreiro lá, eles quebraram bonitinho, conectaram a saída do ralo no esgoto, beleza. Só que a água desviava do ralo. A água não ia para o ralo. No começo era um lavando o carro e outro com o rodo puxando a água. Então você vai montar um espaço, primeira coisa, lava um carro lá dentro. Lava um carro, joga 100 litros de água no chão, vê para onde essa água vai. Depois de um bom tempo, nós refizemos um ralo bem lá na frente do imóvel e a água deixava de ir para a calçada. Mas foi um erro que eu acho que atrapalhou bastante. Mas você deve estar louco para saber quanto nós gastamos então nessa reforma, né? Entre reforma e algumas ferramentas a mais que nós precisamos, foram investidos R$40 mil na estrutura desse espaço. Entre reforma, alguns equipamentos a mais, boa parte das ferramentas nós já tínhamos. Compramos um compressor de ar, não instalei uma rede de ar, me arrependo também de não ter instalado uma rede de ar,
a gente ficava usando uma mangueira, teve uma hora que ela arrebentou, quase causou um acidente. Então, uma rede de ar foi importante, é importante fazer se você vai usar um compressor de ar. Outro desafio muito grande que nós tivemos foi na instalação da fachada. Foi uma grande sacada a que eu tive, porque eu fiz um orçamento daquela fachada em ACM e eu quase caí para trás com o preço. Eu não imaginava que custava tão caro. Então ficou totalmente fora de cogitação uma fachada em ACM. Pintamos toda a frente de preto, afinal o preto também esconde tudo. O vizinho já era uma barbearia que era pintado de preto e eu pensei em colocar uma fachada de vidro. 3 vidros com adesivo por trás. Ficou a coisa mais linda e nós gastamos, se eu não me engano, R$700 em vidros. E aí compramos aqueles plugs para colocar. Agora, qual foi o erro? O erro foi que a gente gastou um dia inteiro para instalar e não conseguimos. Por quê? Os furinhos no vidro estavam fora de medida. E nós imaginávamos que estava medida. Então, a gente fez a medida de um furinho e eu saí demarcando tudo lá na parede. Fizemos os furos com a furadeira e tentamos instalar. Imagina uma escada, 2 pessoas e um vidro de 1,5 m gigante, pesado. Sobe o vidro, tenta instalar, não dá, desce o vidro. Entende o que aconteceu, sobe de novo, tenta instalar, não dá, faz outro furo, furo. Fizemos 30 furos na parede e não conseguimos. Como é que foi a solução? A solução depois foi tão inteligente que a gente gastou meia hora e todos os vidros estavam no lugar. A gente fez um gabarito, pegamos um papel grandão, fizemos um gabarito com os furos e aí conseguimos instalar na parede. No dia da inauguração, maior tensão total ali, mas deu certo, instalamos e funcionou legalzinho. A fachada ficou muito bonita em vidro, ficou lá por quase 2 anos, aí depois até trouxe essa fachada que ficou aqui dentro da Veneto por um tempo, até o dia que a gente precisou pintar a parede, o vidro caiu, quebrou, e aí babar o vidro, e agora não temos mais o vidro. Mas foi muito legal, foi uma ideia bacana para a fachada, que conseguimos economizar um dinheiro. Bom, de tudo que nós decidimos ali, eu entendo que o ponto, a localização que nós escolhemos foi uma coisa que deu muito certo, porque era próximo de um semáforo, era numa rua que tinha poucos comércios, mas tinha muitas escolas. Muitas pessoas passavam em frente todos os dias para levar os filhos na escola. Isso foi muito legal. Conquistamos uma clientela ali que se tornou fiel e estava sempre de olho no nosso trabalho. Outra coisa bacana, a iluminação que nós fizemos lá foi muito intensa. Aquilo chamava muita atenção dos olhares de quem passava para o interior da loja. Isso chamou a atenção dos olhares. O lugar ficou bonito, ficou bem bonitinho, apesar de ter sido uma coisa bem simples, nós conseguimos deixar bem bonitinho, uma aparência bem agradável para quem passar tivesse uma boa impressão. Por que não deu certo? Não deu certo o ralo, a calçada, nós tivemos um problema também. Eu fiz a calçada, mas ela fez uma espécie de um vale entre a calçada e a rua. Tinha carro que na hora de sair raspava. Isso não é legal. Então avalie muito bem isso antes de iniciar a operação ali. O carro não pode raspar na calçada ou na rua quando vai entrar ou sair da sua loja. Inclusive teve um cliente que eu nunca vou esquecer, o nome dele era Maurício. Ele veio trazer um carro para lavar e ao manobrar o carro eu raspei o para-choque dele entrando na Lotus. Na hora ele falou, chega, sai do meu carro. Ele pediu para eu sair do carro, eu falei, desculpa, podemos pagar isso, vamos acertar. Ele desistiu do serviço, foi embora. Mandei mensagem para ele, até hoje ele não me respondeu. Maurício, se você estiver assistindo esse vídeo, desculpa, eu aprendi muito aquele caso, nunca mais raspamos um para-choque, mas eu queria muito poder resolver aquele problema e poder acertar isso daí. Eu me propus a pagar, mas ele não apareceu, eu não consegui pagar. Então, a calçada não pode raspar o para-choque do seu cliente, nem para entrar, nem para sair. Isso é muito importante. Foi uma coisa que a gente fez, deu errado, e aí alguns erros a gente demorava um pouco de tempo para poder reparar, poder consertar. Isso não é legal. Mas do que deu certo, né? A localização, a reforma foi rápida. 2 meses eu acho que foi muito rápido, considerando que nós fizemos boa parte do serviço sozinhos. A elétrica ficou muito bem dimensionada, funcionou direitinho, a iluminação foi muito bacana, foi muito legal isso aí, apesar do espaço ser pequeno, foi muito importante para a gente poder trabalhar tranquilamente. Eu lembro de um problema que nós tivemos lá, que o sistema de esgoto, nós conectamos aquele ralo junto ao esgoto. Por algum motivo, toda a sujeira dos carros, ela foi embora para o esgoto, junto com o esgoto do banheiro, e aquilo entupiu totalmente a caixa, já era velha, antiga, que havia naquele imóvel. Resultado, nós chegamos num colapso total do esgoto do imóvel. Eu vou dizer para vocês que acho que a gente ficou uns 6 meses sem poder usar o banheiro do nosso espaço. Por quê? O dono do imóvel não sabia onde era a caixa, não tinha nenhuma informação e não se mostrou muito interessado em ajudar a gente a resolver. Uma vez que é um problema estrutural do imóvel, a gente compartilha com o proprietário.
Resultado, tivemos que construir um esgoto 100% novo, fazer uma nova ligação de esgoto lá. Isso é uma coisa que nós não avaliamos quando fizemos o ralo, né? Ou seja, estávamos jogando o esgoto num sistema que não estava preparado para isso. Aqui em São Paulo, só para esclarecer, a estética automotiva não precisa ter uma caixa separadora de esgoto, então você pode jogar direto, mas o ambiente lá não estava preparado para isso. Além disso, quando instalou, a gente ficou uma semana esperando a Sabesp vir ligar novamente o esgoto para a gente poder funcionar. Foi um desafio tanto ficar aquele tempo todo com esse problema. E quando o cliente chegava e falava, posso usar o banheiro? Então, não está podendo usar o banheiro, a gente pede desculpa. Mas são coisas que a gente passou e que hoje, sempre que a gente vai olhar um lugar, sempre que a gente vai avaliar alguma coisa, a gente já lembra, olha, isso não pode acontecer. Inclusive eu deixei de alugar alguns espaços por problema de esgoto, por problema de calçada, por questões estruturais de piso. O que eu posso deixar para você de lição aí nesse vídeo? Coisas que você tem que avaliar na hora de montar o seu espaço. A estrutura física. Saiba que se você tiver que fazer muita alteração, custa caro. Elétrica, a nossa precisa de muita elétrica, também custa caro. Fio, mão de obra, tudo isso tem o seu preço. Vai instalar um compressor? Faz uma rede de ar. Vai instalar um ralo? Avalia a caída do imóvel. Veja como é que está a estrutura do esgoto para você instalar esse ralo corretamente. Vai fazer um piso? Pensa nisso antes de começar. Não começa com o piso de qualquer jeito, depois vai ser muito difícil você fazer a reestruturação desse piso. Então, muitas lições que nós aprendemos lá em 2017, montando a Lotus, nós trouxemos aqui para Veneto, que foi inaugurado em 2019. Acho que vale um vídeo depois para falar desse espaço, que eu aprendi lá, que eu trouxe para cá. Mas você acha que eu não errei aqui? Eu errei também. Vou contar o primeiro erro, um spoiler, o primeiro erro que eu fiz nesse espaço. Eu só fui lavar um carro aqui dentro, depois que estava tudo pronto, no dia da inauguração. Resultado, eu conto no próximo vídeo. Mas assim, são lições aprendidas. Nessa vida, a gente tem que aprender com os erros. Os erros servem para isso. Se você errou e aprendeu, valeu a pena, para você não errar de novo. Cuidado para não errar e deixar de aprender e seguir errando. Fizemos esse espaço em 2017, você acompanhou algumas imagens aí, algumas fotos legais da época, com muito orgulho. Com muito orgulho eu posso dizer que aquele lugar foi um sucesso total e absoluto. Poderia ter sido melhor? Com certeza. O Tarcísio de hoje faria ainda melhor, mas o Tarcísio de hoje não existiria sem os erros que eu cometi naquele momento, fazendo aquele espaço, que foi muito legal, que serviu como base para aprender muita coisa legal. E aí você, que erro está faltando você errar para aprender o que você quer aprender? De repente você está pertinho de aprender o que você precisa, está apenas alguns erros, mas o medo de errar às vezes te paralisa. Não tenha medo de errar, tá? Errar é humano, a gente aprende com eles e evolui e segue aprendendo. Esse ano de 2022, estamos preparando um espaço totalmente novo. Eu estou com menos pressa, porque eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Estamos estruturando muito melhor todos os movimentos que vão fazer ali. É como se fosse um grande jogo de xadrez, cada movimento tem que ser coordenado. Estamos fazendo isso com muito carinho, pensando nos nossos clientes, nos nossos alunos, nos nossos parceiros, nos nossos seguidores e também na nossa equipe, que é simplesmente sensacional. Então vamos que vamos, eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha sido legal para você tirar algumas curiosidades de como foi montar o primeiro espaço, saber quais foram os principais erros e acertos ali e os aprendizados que vieram. Eu agradeço a todos que assistiram, se você não é inscrito no canal agora, aproveita esse momento e se inscreva, tem vídeo muito legal, eu tenho certeza que teremos muitos vídeos incríveis no ano de 2022. Vamos começar com live, cursos e muitos eventos bacanas para você aproveitar, aprender com a gente, aprender com os nossos erros e aprender que errar faz parte, tá bom? Obrigado demais, de coração. Eu vou ficando por aqui hoje, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!